penso que foi há quase um ano, que estive aqui juntamente com o irmão António para vos trazer a mensagem pela parte do Senhor. Então, a mensagem de hoje vai ser, vamos estudar o livro, a primeira carta de João, versículo 1, capítulo 1, versículo 5 a 10. Então, primeira epístola, carta de João, capítulo 1, e vamos ler do versículo 5 ao 10. Hoje o tema da mensagem é Deus é a luz e como podes viver nessa luz. Então, diz assim a palavra do Senhor. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Vê se posso usar é mais fácil para manejar a Bíblia. Então esta passagem nos fala acerca do relacionamento entre a humanidade, que a humanidade tem com Deus. E aqui no versículo 5 nos diz o seguinte, que Deus é a luz. Então João descreve a santidade de Deus, equiparando-a à luz. E assim como ele disse, iniciou o Evangelho, a escrita do Evangelho de João, no capítulo 1, os irmãos não precisam de abrir. No 1, versículo 9, nos diz assim, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então aqui nos fala sobre a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Todo aquele que tem Cristo, esse tem a luz de Cristo. E assim mesmo também como no início dos tempos, em Gênesis, no capítulo 1, versículo de 1 a 4, nos diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então o Senhor disse, haja luz. E assim como Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio ao mundo em trevas, ao mundo condenado à morte. Ele veio trazer essa luz. Ele veio trazer a luz e não uma luz temporária. Como nós podemos usar uma lanterna e de repente acabou as pilhas. É uma luz eterna. É a luz que veio trazer a salvação a cada um daquele que aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Aqui no versículo 5 também nos diz que fala-nos sobre as trevas, que simboliza a morte e o pecado. E nos fala sobre a luz, que simboliza a vida e a salvação. E no final desse versículo nos diz, e não há nele trevas nenhumas, pois nenhum pecado lhe foi amputado. Isso foi necessário que aquele cordeiro imaculado estivesse imaculado. E por isso mesmo o seu sacrifício não foi em vão. Há pouco cantámos, estava atento aos hinos, e disse, e deste tudo por mim. Realmente Ele deu tudo por cada um de nós. Tens dado tudo por Jesus Cristo. Tens tu entregado a tua vida inteiramente a Jesus. Tens dado tudo aquilo que tens ao Senhor, para que o possas servir dignamente. Homens e mulheres, como o irmão António há pouco falou, levantam-se para que possam distribuir a palavra, para que possam levar as boas novas da salvação, para que outros possam conhecer os feitos do Senhor. Irmãos, eu entrei nos Gideões porque foi uma oportunidade que eu tive, mais uma oportunidade, para eu poder distribuir a palavra do Senhor.
Nós podemos fazer não apenas na parte dos guiões, nós podemos distribuir folhetos, falar a quem nos é próximos. Isso é servir ao Senhor. Isso é levar luz onde existe trevas. Onde não conhecem o Senhor Jesus e a sua vida é uma escuridão que precisa de luz. Então cabe-nos a cada um de nós, a cada um aquele que serve inteiramente o Senhor Jesus, para levar o Evangelho, para que outros possam conhecer quem é Jesus. Porque quem não sabe quem é Jesus, quem não tem Jesus na sua vida, esse permanece em trevas. Eu tenho uma agência ali na Sé do Porto e do turismo, e quando nós estamos a fazer as obras, nós temos 2 pisos, no piso inferior foi descoberto um túnel que, segundo dizem, que liga alguns edifícios e até à catedral. No entanto, ninguém se aventurou a entrar nesse túnel, porque o túnel era estreito, era muito escuro e podíamos ir com a lanterna e acabar as pilhas, podia não conseguir depois sair lá mais. E o caminho da vida, ele também é escuro. Ao longo da vida, nós podíamos ter caído naquele túnel, podia haver buracos, podíamos nunca mais sair de lá. E no caminho desta vida escura, também pode haver tropeços, pode haver problemas, pode haver alguma coisa que aconteça. No entanto, se tiveres Cristo, não te vais perder. No entanto, se não tiveres Cristo, vais-te perder. Então é por isso que é importante ter Jesus Cristo na tua vida, para que possas continuar no caminho reto. Há um hino que tem como título Alegre, que podes responder, que diz assim: perdido, andei na escuridão, mas Cristo me encontrou. E com a luz do seu amor, as trevas dissipou. Eu ando alegre, vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Então, perdido andei na escuridão, não conhecia Cristo, mas Cristo é que me encontrou. Cristo encontrou para eu ser resgatado. E com a luz do seu amor, com o seu sacrifício, aquilo que Ele deu tudo por nós, Ele das trevas dissipou. Aquele que tem Cristo, não existe mais trevas dentro de nós. Nós não temos mais trevas, porque é apenas Cristo que habita em nós. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Gálatas 2:20. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Pois agora, a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, desde que me encontrou, e eu aceitei como único Senhor Salvador, Ele da morte me livrou. Não conheço mais a morte, porque no momento que eu parto para o Senhor, eu não parto para a morte, eu parto para uma vida eterna. Ando sempre alegre, pois Cristo me salvou. Essa é a alegria que está no nosso coração. Porque podemos passar por qualquer coisa, qualquer dificuldade na vida, qualquer doença, mas nós sabemos que no fim dos dias, o que interessa mais é nós termos Jesus na nossa vida. Saber que nós fizemos de tudo, que a nossa corrente tem um saldo positivo. Queres ser salvo? Queres livrar-te da morte? Aceitou Jesus como único Senhor e Salvador. Deixa para trás quem tu eras, a tua vida passada, pois agora o Senhor quer trazer luz para a tua vida. O Senhor quer transformar-te de tal forma que nem tu te possas reconhecer. Quando olhares para trás, não sabes mais quem tu eras, mas sabes agora quem tu és, um servo do Senhor Jesus. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas quem é a verdade? É Jesus. E Ele mesmo diz, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Senhor, Ele não foi necessário nós procurarmos qual era o caminho que tínhamos que seguir, qual é que seria a verdade que tínhamos que seguir e quem é que nos poderia dar vida. O Senhor nos disse, eu sou. Portanto, nós sabemos que Ele é o caminho que nós temos que seguir. Ele é o nosso foco, aquele que nós nos queremos focar para tentarmos alcançar a mesma santidade. Sabemos que Ele é a verdade. A verdade está escrita neste livro. A verdade que Ele nos deixou para nos guiar ao longo da nossa vida. E nós sabemos que no fim de contas, Ele é que nos trouxe para a vida eterna. Então, se andarmos em Cristo, nós
praticamos a verdade. No entanto, se andares em trevas, não praticas a verdade. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, os irmãos não precisam de abrir, 2 Coríntios 6, versículo 14, nos diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Qual é a comunhão que temos com as trevas? Onde há luz, onde há trevas, não há luz. Onde há luz, não há trevas. Eles são o oposto. As trevas amam o pecado. A luz, que é Cristo, abomina o pecado. Então, se fizeres a vontade das trevas, ou seja, se viveres em pecado, desrespeitas a vontade de Deus. Em João, no livro de João, capítulo 15, os irmãos não precisam também de abrir, capítulo 15, versículo 14 e 15, diz-nos assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, há um hino que diz: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. E venho aqui buscar, irmãos, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, nós somos seus filhos. O Senhor, a palavra, Ele manda tocar. Então, por que o fazes? Diz há bocado um hino que estamos a cantar: adorarei somente a ti, Jesus. Quando nós cantamos um hino, o hino é orar 2 vezes. Estamos a orar ao Senhor. E vejam, adorarei somente a ti, Jesus. Há 2 caminhos que podem seguir. É o caminho que leva ao inferno, que há 2 senhores. O senhor que é Satanás e o outro senhor que é o poderoso Jesus Cristo. E em Filipenses 2,11, uma parte desse versículo nos diz: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. É este Senhor a quem nós temos que servir. Não é possível amar os 2 senhores porque aborrecem um senhor para fazer a vontade do outro, porque eles são o oposto. Eles não conseguem coexistir. Então, quando disseste que aceitaste, vai ver agora os batismos, tu disseste que aceitaste o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Disseste que irias abandonar o velho homem para tornar uma nova criatura. Queres ser uma nova pessoa porque queres que seja Cristo a guiar a tua vida. No entanto, continuas a deixar-te cair nos pecados antigos. Então, quando pecas e sabes que estás a pecar, estás a desonrar o nome do Senhor. Este livro foi escrito, é um manual do homem, que nos indica a forma como nós temos que viver, o caminho que nós temos que seguir. E os verdadeiros cristãos caminham na luz para se aperfeiçoar, para buscar a santificação, para ser santo, assim como Deus é. Eu, quando andava na escola, tinha um colega até era de carteira, e ele gostava muito do jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Ele queria ser também um jogador de futebol. Ele vestia-se como ele cortava o cabelo como ele queria ser igual a ele. Isto para dizer que nós também deveríamos ser assim, mas para com Cristo. Nós deveríamos querer andar como Ele, falar como Ele e buscar a santidade, assim como o Senhor é santo. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a morte de Jesus foi para nos purificar, foi para nos libertar das garras de Satanás. No entanto, nós sofremos ainda a influência do pecado na nossa vida. Jesus, quando veio ao mundo, não foi exclusivamente apenas para nos salvar, mas também para nos educar, para nos ensinar. E Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele teve 40 dias a jejuar e orar. Porque é algo que os judeus também, há um número importante na Bíblia, como 40 dias e 40 noites, choveu no tempo de Noé. Mas o Senhor
foi tentado, teve o jejuar e orar, e no fim de tudo, quando o seu corpo poderia estar mais cansado, o Satanás foi ter com ele e o tentou 3 vezes. E dessas 3 vezes o Senhor resistiu. E o Senhor nos ensinou que é possível resistir a Satanás. Então nos diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então por vezes, pela nossa natureza pecaminosa, nós caímos, mas não ficamos caídos. Pois isso seria viver em pecado. Logo que nos levantamos, porque a luz que habita em ti, essa mesma abomina o pecado. Essa te chama logo a atenção que estás a pecar e aí te arrependes do teu pecado. No entanto, se vives em pecado, eu devo dizer que ainda não conheceste a luz de Deus. Porque relembra-se que falei no início. Onde há luz, não há trevas. E onde há trevas, não há luz. Os dois não podem coexistir. Não podes viver em pecado e dizer que queres servir ao Senhor, que tens Cristo na tua vida, porque não tens Cristo na tua vida quando tu queres servir a Satanás. Hoje o Senhor te quer limpar. Hoje o Senhor quer te receber como seu filho. Ele quer te purificar, Ele quer te perdoar, mas para isso tens que te arrepender, para que possas ser resgatado das trevas em que vives. Tens que mudar de vida. O tempo que usas para pecar, usa esse tempo para servir ao Senhor. Usa esse tempo para buscar a santificação e não a tua perdição. Porque é isso que para onde estás a caminhar, para a perdição, se não aceitastes realmente Jesus Cristo na tua vida. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Vejam que quem é a verdade? Jesus. Então quando diz aqui que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Só se não reconheces o pecado, aí não tens Cristo como único Senhor e Salvador, porque a verdade não está em ti. Em Romanos 5,11 nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram. Então o pecado entrou por Adão, mas o pecado também será também por um homem, Jesus. Então nós sabemos que somos pecadores, mas não é por isso que vamos pecar. Não é por isso que, por saber que tu originalmente fazes isso, que vais querer fazer. É por isso que se chama resistir. Então temos que abominar o pecado, temos que nos afastar. E para isso nós só podemos substituir uma coisa pela outra, porque quando nós queremos estar juntos com o Senhor, quando nós queremos servir, quando nós queremos aprender mais do Senhor, aquele tempo que usas para o pecado, esse pode-se usar para obter o conhecimento. E não basta apenas ter o conhecimento, tens que aplicá-lo na tua vida. Porque podes saber tudo isto. O Satanás conhece toda a Bíblia, de cor e salteado. No entanto, ele não faz a vontade do Pai. Então, não basta apenas conheceres. Lês a Bíblia uma vez por ano. Ou lês o Antigo Testamento num ano e o Novo Testamento no outro. Tens que aplicar esta Sagrada Escritura na tua vida. E para isso não podes fazer aquilo que queres. Não podes fazer as tuas vontades. Tens que fazer a vontade que está escrita neste livro. Que foi o Senhor Jesus que nos deixou. Para sabermos como é que podemos viver uma vida santa. Segundo o Senhor. Quando João fala aqui no versículo 8, ele nos fala acerca daquelas pessoas que pecavam e eles próprios não reconheciam o seu pecado, não entendiam assim que estavam a viver em pecado. No entanto, aquele que não reconhece o seu pecado, ele não tem como se arrepender, porque ele não reconhece que está a pecar. Então esses mesmos, eles nunca conheceram Jesus. Porque ao não reconhecer o seu pecado, ao negar o seu pecado, negam também que estão a pecar e automaticamente estão a negar a necessidade de perdão em Cristo Jesus. Logo rejeitam a verdade do Evangelho, rejeitam a Jesus.
Nós, quando pecamos, nós ansiamos pelo perdão do Senhor. Vou-vos dar um exemplo mais básico. A minha filha, quando se comporta pior, nós chamamos a atenção ou tentamos repreendê-la e ela, normalmente, automaticamente, ela vem logo correr, pede desculpa, quer dar um beijo para que possa tudo ficar bem. Porque ela quer que nós estejamos bem com ela. E nós não queremos estar bem com o Senhor. Não queremos que o Senhor esteja bem connosco. Então é por isso que nós devemos ansiar, nós devemos buscar, devemos correr e pedir perdão ao Senhor. Perdão da vida que vivíamos, ou do pecado que tivemos, mas nos levantámos, porque foi uma falha carnal. Mas para isso nós temos que cultivar a vida espiritual. Vejam o que o Senhor Jesus fez. Ele jejuou e orou 40 dias. O seu espírito estava bastante elevado. Ele estava cheio do Espírito Santo. Então, apesar da sua carne ser fraca, o seu espírito permaneceu firme e fiel. E é isso que nós também temos que fazer. Seguir o caminho, seguir o exemplo de Jesus. Porque é isso que Ele tem que ser para nós. Um exemplo. E para isso nós queremos ser como eles. Como Ele. Nós queremos seguir, tornar a nossa vida como Jesus outrora também é. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se confessarmos, para sermos perdoados, só depois podemos ser purificados. Então, os crentes em Cristo, aqueles crentes em Cristo verdadeiros, eles buscam o perdão de Deus. Quando nós sentimos a disciplina temporária do Senhor, nós sentimos, inicialmente não sentimos que é uma bênção, sentimos tristeza, mas logo reconhecemos que o Senhor realmente está connosco. Reconhecemos o nosso erro. Recordem-se do rei Davi, que pecou e não estava a ver o seu pecado. Até que aquele profeta teve que ir falar com ele. Ele disse: esse homem sou eu. Ele reconheceu que estava em pecado e quis mudar de vida. Em Hebreus, no capítulo 12, eu vou-vos ler. Hebreus 12, versículo. Os irmãos não precisam de ouvir, podem só escutar. Hebreus 12, 5 a 11, diz-nos assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho há a quem o Pai não corrige. Mas estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além de que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Porque aqueles na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem eles parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Basicamente que nós, ao longo da vida, somos sempre chamados a atenção pelos nossos pais. Porque estamos a fazer isto mal, estamos a fazer aquilo. E nós, quando ouvimos, dependendo dos filhos, mas quando ouvimos a voz, normalmente, dos nossos pais, nós temos a tendência a mudar, a nos arrependermos daquilo que fizemos. E aquilo que diz a palavra é que nós nos reverenciamos os nossos pais. E não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Então não deveríamos nós querer fazer isso ainda mais rápido com o Senhor Jesus. Quando o Senhor nos alerta, quando o Senhor nos chama a atenção, e vejam o que diz aqui no versículo 11, e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, nem sempre é alegria. Ou não deve ser alegria, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Nos exercitamos por ela. Nós meditamos naquilo que aconteceu na vida e vemos em que ponto é que erramos
para com o Senhor, para com o Senhor Deus. Então reconhecemos imediatamente o pecado. Nós temos que reconhecer para mudar de vida. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vou dar um exemplo. Nós, por exemplo, no hotel, temos os recepcionistas e eles passam faturas. E nós temos vários IVAs. IVA 23, 13, 6, dependendo do que é que está a ser pago. E então, se tiver lá algum recepcionista que passe tudo a 23, vamos ter a perder, deveria ser a 6, ele está a passar tudo a 23. Estamos a pagar mais IVA do que devíamos. Isto para dizer que ele, se não for chamado a atenção, ele vai continuar e vai continuar a fazer as faturas sempre erradamente. Até que um dia que alguém aperceba-se do seu erro, vai chamá-lo a atenção para que ele possa corrigir o que está para trás e não voltar a cometer o mesmo erro. Esses são aqueles que também não reconhecem o pecado. Ao longo da vida vão errando, não vão reconhecendo o pecado, até que alguém, ou mesmo Deus, o chama a atenção. Aqueles que muitas vezes só lê a Bíblia ao domingo, por vezes não sabem muito bem o que está escrito neste livro. Apenas sabem que Jesus é o Salvador. Não sabem mais nada acerca. No entanto, vens domingo após domingo, ouves o Evangelho, ouves a voz de Deus, e mesmo assim não te arrependes do teu pecado. Não reconheces o teu erro e assim mesmo não mudas. Infelizmente, nunca saíste das trevas se não mudas de vida. Hoje Jesus te chama para a sua maravilhosa luz, como diz em João 8, versículo 12, diz-nos assim: falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue Jesus jamais andará em trevas, porque ele tem a luz, mas terá a luz da vida. Então quem tem Jesus na sua vida, quem tem como único Senhor e Salvador, quem cumpre os seus mandamentos, as suas ordens, esse recebeu a luz do Senhor, recebeu a luz de Cristo, que é a vida eterna, aquela que nós obtivemos quando o aceitamos. No entanto, quem anda em pecado, esse nunca viu, nem verá Deus, se não se arrepender do seu pecado, não mudar de vida, não transformar a sua vida, não abandonar completamente as trevas, recebendo a maravilhosa luz de Cristo. O seu destino será o inferno. Arrepende-te hoje, coloca o teu joelho no chão, pede perdão ao Senhor daquilo que tens feito. Lembra-te que amanhã pode ser tarde demais. Amanhã o Senhor pode te chamar, ainda hoje o Senhor pode te chamar. Vê a conta corrente, a tua conta corrente com Cristo. Como é que está? Positiva ou negativa? O que tens feito para trabalhar para o Senhor? Vai e arrepende-te do teu pecado. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus Pai Onipotente, te agradeço a oportunidade que me dás de trazer a tua palavra. Pai, ajuda-nos a colocar em prática nas nossas vidas, para que possamos querer estar mais próximos de Ti, possamos ter melhores servos, meu Pai. Obrigado por tudo aquilo que nos dás, obrigado por tudo. Eu te peço e agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém.